é o maior tesouro que cada um de nós tem. É mais importante do que tudo que você possa alcançar na terra, porque a família é bênção. Talvez não seja perfeita, talvez não seja como nós gostaríamos, mas é a família que nós temos, e ela tem que ser bênção. Amém? Então agradeça a Deus pela sua família, louve a Deus pela sua família, porque mesmo com as imperfeições, Deus fará grandes coisas através da sua família. Eu quero ler um texto com vocês, apenas um versículo que está em João 10:10. Já foi lido nessa noite, já foi citado nessa noite. João 10:10. É um texto de afirmação, é um texto de vitória, é um texto de revelação de quem é quem. Diz assim, no verso 10 do capítulo de João 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluias. Queridos, há uma grande diferença entre o projeto de Deus e o projeto do diabo. Na verdade, o diabo ele não tem projeto. O diabo faz rascunho das coisas porque ele já sabe onde ele vai chegar. Deus é que tem projetos e planejamentos, porque Ele planeja para nós coisas que poderão acontecer. E o diabo não tem futuro. Quem não tem futuro não faz planejamento. Essa é a grande diferença entre Deus e o diabo. E essa tem que ser a diferença entre nós e aqueles que não estão no Senhor. Nós podemos fazer projetos e planos, porque nós somos de Deus e sabemos para onde iremos. Você tem certeza disso, amém? Então, você tem que fazer projetos, você tem que fazer plano, porque o diabo destruído, já condenado, não adianta fazer planejamento para nada, adianta? Não adianta nada, ele já sabe que está condenado e que está tudo perdido para o lado dele. Mas esse texto fala exatamente dessa diferença de posicionamentos. Ele veio para roubar, matar e destruir. Queridos, tudo que o diabo quer fazer é atrapalhar a nossa caminhada. A nossa caminhada em direção a Cristo, em direção à vida eterna, em direção ao reino dos céus. E ele pode atrapalhar, caso nós o deixemos atrapalhar. O que nós precisamos sempre é ter uma decisão em cada coisa que nós fazemos favorável a Cristo. E as famílias, elas são realmente um alvo do diabo. Vocês sabem, vem nos jornais, quanta coisa esse século tem inventado para destruir as famílias. Se nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver lá no Gênesis, já começa o problema. Ali é formada a primeira família. Adão, Eva, e a serpente se intromete no meio deles. E o diabo, ele usa essa estratégia de distorcer as coisas que são ditas. Parece um pouquinho com alguns indivíduos da imprensa. Fala uma coisa, ele distorce para outra bem diferente, né? E o diabo faz isso, queridos. Deus disse uma coisa e ele fez uma confusão mudando aquilo para levar Eva a cometer o pecado. Se a gente vai seguindo à frente e vai vendo, a promessa de Deus vem através de Abraão, o chamado de Abraão, e Deus faz promessas para Abraão, mas o diabo se mete no meio. E ele se mete como? E a gente precisa vigiar nisso, porque não é porque você está na presença de Deus que o diabo não pode te usar. Se você entrar na carne, ele te usa. Sara deu brecha, o diabo colocou na mente dela a ideia de que Abraão deveria ter um filho com Agar. Olha a confusão que deu, o diabo entrou no meio, criou uma confusão terrível,
e criou dois povos inimigos mortais. Se você vai continuar olhando isso na Bíblia, você vai ver outros casos, Jacó e Esaú. Você vai ver mais à frente tantos outros. Você vai ver Davi. E querido, tudo acontece, tudo estraga o projeto de Deus quando nós botamos a nossa mão naquilo que Deus falou para não fazer. Desde o princípio do mundo, Deus nunca autorizou, né, a poligamia, um homem ter mais de uma mulher. Davi, ele perdeu a direção da vida dele quando ele começou a casar um monte de vezes. Fala a verdade. Uma pergunta para você, meu irmão, você aí que é casado. Uma só dá trabalho, não dá? A gente não dá conta, às vezes, é muito trabalho, irmão. É muito trabalho. Não é verdade? Mulher dá trabalho e requer cuidado. Cuidar de uma é difícil. Imagina cuidar mais de uma. Vai ficar alguém mal cuidado. E essa pessoa mal cuidada vai criar problema. Olha a história de Davi. Quando ele começa a cuidar de uma e ele dá atenção à outra, problema vem na certa. Salomão vem e faz muito pior. Mas Deus não aprovou nada disso. Deus não concordou com isso. É uma coisa bem diferente, tem que entender isso na Bíblia. Quando a gente vem no Novo Testamento, a gente vai ver que Deus continua dizendo que a gente tem que ter uma esposa. Não duas, não três. Por isso, a gente precisa ensinar os solteiros a entenderem o que é família, o que é casamento. Porque o século presente colocou na cabeça das pessoas o seguinte: a gente casa, se não der certo, separa. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que casamento é para experiência. Não, casamento é decisão. Não é para experimentar, né? E tem um monte de gente experimentando até hoje, aí não conseguiu resolver coisa nenhuma, né? É um problema muito sério isso, né? E as pessoas estão pensando, né? Que o relacionamento do casamento virou igual carro, né? Lança um modelo novo, você passa, tem lá, você vai lá, coloca a sua carteira, assina um termo, pega ele e faz um test drive, você sai, dirige, etc e tal. É claro que você bater, você vai se responsabilizar, vai ter que pagar. Mas você vai sair com aquele carro, vai dar uma volta e vai devolver. Você não pode sair com a filha dos outros para dar uma volta, experimentar, levar para sua casa e depois devolver, pode? Infelizmente, hoje em dia as pessoas fazem isso, né? Fazem isso. Tem crente hoje em dia que deixa o filho levar a namorada para dentro da casa dele e viver como marido e mulher. Tem crente hoje em dia que também deixa a sua filha levar o sujeito para dentro da casa e viver como marido e mulher. E aí depois bate no peito e diz que é crente, diz que tem santidade, quer pedir coisas a Deus. Fica difícil, irmãos. Fica complicado o negócio. Fica muito difícil. A gente precisa rever, entender e explicar aos jovens que não é assim que as coisas funcionam. E hoje parece ser vergonhoso uma moça dizer que é virgem, um rapaz dizer que é virgem e querer casar desse jeito. Aquilo que é certo virou o errado. E o que é errado, que é a promiscuidade, que é todo mundo pegando todo mundo por aí, virou o que é certo para a sociedade. Só, querido, a gente tem que lembrar de uma coisa: quem te leva, quem me leva, quem nos leva para o céu é Jesus e não a sociedade. E as pessoas que ficarem vivendo na onda da sociedade, elas vão dar conta dos seus pecados, dos seus erros. A gente precisa se conscientizar disso. E nós precisamos ensinar isso às outras pessoas. Principalmente aqueles que são solteiros, a saberem escolher. Escolher direito, irmãos. Eu falo, né, sempre isso. Toda vez que alguém conversa comigo e diz assim: ai pastor, já aconteceu uma vez isso, né, mais de uma, mas uma que eu me lembro bem nitidamente, que eu falei duro com o cara. Ele virou para mim e falou assim: pastor,
não aguento mais, separei da mulher, está difícil, a mulher não quer nada com Deus, não quer nada com a vida, e só problema, confusão e tal, separei, acabou. Aí eu falei com ele assim, tá, agora eu vou te dizer uma coisa, hein, você tem 40 e poucos anos, e você está no Senhor, você não tem condições de errar de novo. Aprenda a escolher. Escolha direito dessa vez. Porque errar uma vez, tudo bem. Mas espera aí, se você errou e sabe que errou, por que repetir o erro da escolha de novo? Então você não tem chance mais não, para você isso não vale não. Agora, meu amigo, é só mais uma vez e ó, se não der certo, vira eunuco, que é melhor. Você tem o dedo ruim, não sabe escolher. Mas é sério, irmão, às vezes a gente tem que falar sério com as pessoas sobre isso. Porque virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Por qualquer coisa as pessoas estão terminando um casamento. Eu não estou falando de pessoas que estão sofrendo. Até estava conversando com o bispo lá em casa, né? Estava contando um pouco da minha experiência para ele, que ele está passando um momento difícil, né? E a Sandra também, contei um pouco de como foi o nosso encontro, como nós estamos bem hoje. Ele disse assim, eu falei com ele, porque existe um grande preconceito com as pessoas. Por quê? Porque tem muito pastor que levanta, bate no peito e fala que o divórcio Deus odeia. E que ninguém pode se divorciar. Mas não é isso que a Bíblia fala não. Que Deus odeia o divórcio. Ele diz sim. Mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas quem diz que Deus uniu? Vamos lá então. Se é um jugo desigual, não foi Deus que uniu. Que a Bíblia diz que não pode casar. O sujeito casou com a mulher do mundo. Foi Deus que uniu? Você acha que é isso que Deus queria? Não, mentira. Isso é conversa fiada. Tudo bem, os dois estão lá no mundão. Um deles aceitou Jesus, ou os dois, é outra história. Agora você conheceu a Jesus. Você tem que casar com alguém de Jesus. Você não pode casar com alguém que não é de Jesus. Senão você vai entrar debaixo de um jugo desigual. O que é submeter-se? É se colocar debaixo. É botar o jugo no pescoço e depois carregar o peso. Aí as pessoas reclamam. Muito do que as pessoas reclamam no dia de hoje, irmãos, não tem a ver com o cara do pé redondo. Tem a ver com más escolhas, com desobediência à palavra de Deus. Desobediente não vai longe. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Existem os inteligentes, porque burro ninguém é, e existem os sábios. O inteligente é aquele cara que ele sai correndo daqui. Ele não viu que o portão está fechado e ele dá uma cabeçada nele. Vai sair sangue, vai machucar, vai doer, mas ele vai aprender e nunca mais ele vai sair correndo se o portão estiver fechado. O sábio, ele viu que o outro deu a cabeçada e ele fala, eu que não vou passar lá agora, desse jeito. Nós somos chamados por Deus para sermos sábios, não para sermos inteligentes. O sábio, ele sabe fazer a escolha correta, porque ele busca a direção de Deus. Então a gente precisa ensinar isso aos mais jovens, queridos. Quantas pessoas estão sofrendo aí? Sofrendo. E eu vou te falar um negócio, eu ouço umas coisas que me dá vontade de rir sobre família. Você vê que a pessoa vive um inferno dentro de casa, fala, agora deu uma benção, quase que eu morro de rir por dentro. Assim, é piada, né? É para rir um negócio desse. Porque a pessoa não consegue nem enxergar na frente dela o que ela está vivendo. Queridos, será que Deus se alegra com a desgraça de uma mulher ou de um homem num casamento doentio? Pergunta que eu faço para você. Será que Deus tem prazer nisso? Claro que não, irmãos. Claro que não. E a gente precisa reavaliar alguns conceitos, entender melhor alguns conceitos da Bíblia.
A gente precisa separar o que é repúdio, o que é divórcio. Divórcio é morte. Quando uma pessoa se divorciou da outra, é como se o parceiro tivesse morrido. Ele está vivo, mas morreu, porque a pessoa vai viver um luto. Ela vai viver um luto, como se fosse realmente morte. Então a coisa é muito séria, não é brincadeira. Mas a gente tem que saber escolher, irmãos. Se a gente escolhe bem da primeira vez, não tem dor de cabeça. Pastor, então se eu escolher direito, meu casamento está garantido e vou ser feliz da vida. Não, não existe garantia para nada na vida. Existe? Você tem garantia que vai sair andando daqui para o centro e que não vai acontecer nada? Não tem garantia. Nós desejamos, nós queremos, mas garantia não. Então o que a gente tem que fazer? Família, querido, tem que ser todo dia ali, ó. Quem aí recebeu e fez o devocional hoje? Ninguém fez? Misericórdia. Que é isso, gente? Tem que fazer. Às vezes nós queremos a bênção na nossa casa, mas nós não fazemos nada. A gente quer que os outros orem por nós, mas nós mesmos não oramos. A gente quer que os outros intercedam por nós, mas nós não intercedemos. Nós não pagamos um preço para termos uma família, um lar abençoado, queridos. Há um custo de ter uma casa abençoada. Não é de graça. Uma vida com Deus tem preço. Custa sacrifício, custa obediência, custa renúncia. Se a gente não faz isso, irmãos, não dá. Fala a verdade. Se eu fizer tudo o que eu quero, tudo o que eu tenho vontade, eu vou servir a Deus e agradar a Deus? É claro que não, irmãos. Mas é claro que não. Eu vou agradar a mim mesmo, meu ego, e não vou agradar a Deus. Então, querido, é caro, não é barato. Viver um casamento é algo complexo. Ter uma família abençoada é algo que tem um preço caro para ser pago. E a gente precisa ter consciência disso. Eu diria para vocês, numa boa, que se a gente fizesse um levantamento dentro de todas as igrejas do mundo, eu duvido que mais do que 20% das famílias cristãs vivem do jeito que a Bíblia diz que devia viver. Eu duvido. Porque na maioria das famílias não tem uma única oração em casa. Na maioria das famílias, as pessoas permitem que as coisas do mundo entrem dentro da casa. E eu vou te contar uma historinha no final, mas para ficar tranquilo, que não é do cavalo não, que a do cavalo você já conhece, né? A do papagaio também você já sabe. Mas eu vou te contar uma historinha boa daqui a pouco. Então, queridos, hoje nós precisamos lutar contra aquilo que entra na nossa casa. E eu quero falar rapidamente para você de algumas coisas que não podem entrar na sua casa em hipótese nenhuma, porque senão ela vai destruir a sua casa, a sua família vai ruir, vai ficar em pedaços, vai ficar totalmente destruído se essas coisas entrarem na sua casa. E para exemplo disso, baseando no texto de Êxodo 8 até o 11, onde fala das 10 pragas no Egito, nós aprendemos ali algumas coisas que não podem entrar na nossa casa. O que foram as pragas do Egito? Haviam ali duas casas, vamos simplificar, a casa egípcia e a casa dos judeus. As pragas atingiram a casa dos egípcios, mas não atingiram a casa dos hebreus. Certo? Tudo que era deles foi poupado, mas o que era dos egípcios foi tudo estragado, tudo destruído. Então essas coisas que vieram sobre eles não podem vir na nossa casa, não podem entrar na nossa casa, hipótese alguma. Grave isso, não pode entrar na nossa casa. Primeira delas, vamos lá, primeira praga que eles mandaram, moscas, Deus mandou. Tem um troço mais nojento que mosca? Mosca é nojento, querido.
Mosca é tão nojento que um dos nomes dados ao inimigo é Beelzebu. Sabe o que significa Beelzebu? Rei das moscas, ou senhor das moscas. Porque a mosca lembra lixo. E há um antagonismo, né, entre a abelha e mosca. A mosca é suja, é nojenta. A abelha é extremamente limpa. É muito diferente da mosca. E as moscas incomodam, aquele zumbido, aquele barulho. Gente, tem coisa pior do que aquele negócio de 20 pousa, assim, que se bate, não acerta ela, ela voa para um lado, faz barulho para o outro, de repente aparecem umas maiores assim, né, e tal, e você põe tudo que você puder para espantar as moscas, não é assim? Lá em casa eu coloco pó de café, porque o pó de café é bom, se puder botar fogo nele, melhor ainda, que a fumaça dele impede que os insetos se aproximem, né? E a gente faz de tudo para que a mosca não se aproxime, porque a mosca é um bicho contaminado, porque ela vive no lixo. As abelhas, elas podem até pousar no seu pão e você comer, que não vai ter problema, porque a abelha pousa nas plantas, nas flores especificamente, ela está na colmeia cuidando do mel. Mas a mosca, você já viu apodrecer uma carne de um animal ou de uma outra coisa? A primeira coisa que vem sobre a carcaça do animal abandonado no pasto, são as moscas. E ali elas vão colocar as suas larvas, e aí vai haver uma procriação. Então é podre. O que é podre atrai mosca, o que é sujo atrai mosca. Um lugar limpo não tem mosca. Não pode entrar mosca na sua casa. Mas que mosca? Vai botar tela em volta da casa toda? Não é dessa mosca que eu estou te falando. Eu estou falando do que ela simboliza espiritualmente, o que ela representava naquele momento para os egípcios. Não era o bichinho em si, mas é o que ele simboliza. A mosca simboliza incômodo, perturbação. Querido, você não pode deixar perturbação e incômodo entrar dentro da sua casa. Quantas vezes as pessoas deixam entrar dentro da sua casa ou até levam para dentro de casa perturbação. Pastor, fala da perturbação. Ih, irmão, a lista é longa. Vamos lá. Aquele sujeito que só vive para baixo. Ele te encontra, ele está desanimado, ele reclama do mundo, ele reclama de todo mundo, ele diz, ai meu Deus, eu não consigo nada, a culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é da sociedade, a culpa é do mundo, e eu é que não tenho culpa de nada, eu não vou para lugar nenhum. Esse infeliz, irmão, é um derrotado. Se você leva gente desse tipo para dentro da tua casa, você está levando perturbação, porque a história de derrota daquela pessoa vai influenciar a sua casa. Você quer ver uma outra mosca? Deixa eu tomar uma aguinha. Minha secretária da água hoje não está aí, né? Antonella. Uma outra perturbação, outra mosca que vai para dentro da casa, irmãos, é aquela pessoa que vai te visitar, vai conversar com você para falar da vida dos outros. Tira isso de dentro da tua casa. Querido, as portas da sua casa têm que estar fechadas para boato e fofoca. Porque ele foi na sua casa contar do outro, e o da sua casa ele vai levar para a casa de outro. E vai trazer perturbação, e vai trazer problema para dentro da sua casa. Você quer ver uma outra coisa que acontece muito? As pessoas às vezes querem trazer para dentro da sua casa o que os outros fazem na casa deles. Aí você tem um amigo, você tem uma outra pessoa assim, ele diz assim, eu sou crente, mas lá em casa a gente toma uma cervejinha, a gente bebe um vinhozinho, isso tem problema não, cara, aí você vive, leva ele para sua casa, aí ele está na sua casa, ele está sempre falando, dando testemunho dele, etc e tal, porque não pense em você não, que esse pessoal bebe aí, por aí, tem muito crente que gosta de entornar aí, escondido aí, né? E esses crentes aí falam em língua, sobem no monte. Ah, pastor, que doideira que você está falando. Eu tenho prova disso, irmão. Eu tenho prova disso. Uma vez eu fui no monte com um grupo de pessoas, e cheguei lá e encontrei uma pessoa que eu conhecia muito, e eu sei que ele bebe.
Sei que ele bebe direitinho. E lá no monte ele começou a mandar língua para um lado, línguas para o outro, e pulava e dava glória, aleluia, e via coisa. Aí quando ele desceu todo mundo, eu chamei o líder assim, falei assim, você conhece fulano de tal? Conheço gente boa, né? Homem de fogo, homem cheio de Espírito Santo. Falei, dá cana também, porque ele bebe, você sabia? Aí o cara ficou sem graça comigo. Falei, rapaz, eu conheço o cara, rapaz. Eu conheço ele, cara. Olha o que você é o fogo estranho. Depois você fica de bobeira aí, achando que vocês são santos bom demais. Olha só. Aí, querido, o sujeito começa, então eu também vou fazer. Porque lá em casa não tem problema, né? Tem até médico que diz que tomar um cálicezinho de vinho assim de manhã e de noite é bom para o coração. Eu não vou entrar nessa questão com você não, mas o que faz bem é a casca da uva, não é não é o vinho não. Mas deixa para lá. Moscas que vêm para da sua casa para perturbar. Novidades, modismos dos tempos atuais. Querido, tem famílias que o marido e a mulher, para ter uma noite de alegria, tem que assistir um filmezinho picante, pornô. Estou inventando nada não. Já ouvi em aconselhamento essas coisas. Um outro disse para mim, se eu não comprar uma garrafa lá de uma bebida para a gente entrar no clima, não dá certo. Falei, caramba, tá feia a coisa na sua casa, hein? Tá ruim meu negócio lá. Queridos, moscas que começam a entrar dentro da casa, querido. Aí entra música. O pastor vai falar agora, vai machucar, vai doer, né? Música do mundo, irmão. Crente não fica ouvindo música do mundo. Tem dois tipos de música lá fora: a secular e aquela que não vale nada. A secular, um Chopin, um Mozart, um negócio desse aí, e outras músicas que tem, algumas músicas que tem letra realmente, que tem valor, isso é cultura. Tá, deixa para lá. Agora, funk, outros negócios que tem por aí, irmãos, eu crente que emprestando o ouvido aquilo o dia inteiro aí, ouve o dia inteiro, aí quinta-feira vamos para o cu geração, ô glória! É mosca está entrando dentro de casa. Não pode entrar isso na sua casa, meu irmão, minha irmã. Isso vai acabar estragando a sua família. Lembra de uma coisa, quem tem filho pequeno, o pai é o espelho do garoto, e a mãe é o espelho da garota. Pense de outra maneira não. Nossos filhos vão repetir os nossos acertos e os nossos erros ao longo do tempo. É assim que acontece. Ah, mas de onde você tira isso? É a realidade. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui não, mas sabe onde eu aprendi a valorizar a minha esposa? Com meu pai. Do jeito que ele tratava a minha mãe, do jeito que ele sempre tratou a minha mãe. Não precisei que ninguém me desse conselho. Eu só lembrava do meu pai. Como é que meu pai fazia as coisas para minha mãe, cuidava da minha mãe até o dia que ela morreu? Aprendi. Em casa, queridos, aprende. Você tem um garotinho, ensine. A gente precisa aprender dentro de casa a tratar nossa esposa e os nossos filhos verem você fazendo um carinho, um agrado à sua esposa, falando algo bom para ela. Tem marido, irmão, que ele chega em casa, ele olha para a mulher e fala assim, tá gorda, hein? Nossa Deus, hein? Você procurou uma academia, hein? O negócio tá feio, hein? Tá difícil, aí o bicho está com um barrigão danado lá, não se cuida, né? Ah, mulher, você vai ter que fazer uma cirurgia plástica, você vai ter que fazer... E ele está lá todo degradado. Tem gente que é assim, tem marido que não sabe falar. Ô, meu bem, que coisa linda, você está hoje, está mais bonita do que ontem. Irmão, se você não acreditar, pelo menos profetiza. Varão, profetiza. Profetiza sobre a tua esposa, sobre o teu esposo também. Queridos, a gente tem que aprender esse tipo de coisa, para que as moscas não fiquem entrando na nossa casa, trazendo perturbação dentro da nossa casa. Cuidado com isso. Segunda coisa, deixa eu correr aqui para a gente poder terminar. Segunda coisa, vem a perda do gado. Vieram pedras do céu e mataram os animais. Isso fala de dinheiro, de prosperidade, de provisão na casa. Os egípcios ficaram sem provisão, sem ter que comer, sem ter o sustento da casa. Querido, isso não pode entrar na sua casa, é a tal da miséria. Da miséria.
A gente estava até conversando isso na célula na terça-feira na casa do Marquinhos. Gente, tem gente que conheceu Jesus, tem gente que tem experiência com Deus, e fica assim, eu sou tão pobre, eu não tenho nada. Ah, meu Deus, nossa igreja é pobre, minha família é pobre, não sei quem é pobre. Não, cara, pobre é quem não tem Jesus. Esse é pobre, porque a maior riqueza de todas é a gente ter o Senhor na nossa vida. Então para com isso, a Bíblia te chama de próspero. O que é uma pessoa próspera? Não é rico não, próspero não tem necessidade, irmãos. Alguém aqui passa fome? Alguém aqui está pegando cesta básica na casa dos outros? Alguém aqui não está conseguindo pagar suas contas? Não, essa pergunta aí eu vou retirar. Pode ter alguém, né? Deixa para lá. Mas querido, entenda isso, querido. Se isso está acontecendo, tem algo errado, irmão. Está entrando na sua casa a miséria. E quem leva a miséria para dentro de casa? A gente mesmo, com as nossas palavras, irmãos. Começa a reclamar de tudo que tem em casa. Ao invés de você chegar no portão, abriu a porta, dê um passo para dentro, seja com o pé esquerdo, direito ou com os dois, não importa, mas você entrou na sua casa, já entra dizendo, Deus, eu abençoo a minha casa. Você vai sair, querido, com o seu carro, Deus, em nome de Jesus, me livra de todo mal nas ruas da cidade. Você vai dormir, querido, agradeça a Deus, obrigado, me dá um sono tranquilo essa noite, Pai, para amanhã despertar e poder fazer tudo que eu preciso. Abençoe a sua casa, não se sinta um miserável. Olha, eu já conheci gente que tinha muito dinheiro e vivia igual um miserável. Não gastava. Meu pai era alfaiate, e o meu pai remendava a roupa dos ricos empada. Estou falando de pobre não, a gente tinha fazendas, concessionária de automóvel, muita grana, e eu conheci os filhos deles, e o sujeito usava muito uma coisa, Marquinhos, seu Marcos, João Marcos e seu Elias vão lembrar desse negócio. Antigamente, no passado, né, os homens, para estarem bem vestidos e terem dinheiro, usavam a calça de linho. E o linho era um linho chamado York Street, que era uma especificação daquele linho que amassa todo. Então, esses caras faziam essas calças, e elas às vezes rasgavam, estragavam. Esses que eu estou citando para você, não estou falando quem são, mas eles, as calças rasgavam, e meu pai pegava com eles 12, 15, 20 calças de linho para o meu pai ajeitar aquelas coisas estragadas, ao invés de fazer uma nova. E eles tinham dinheiro para fazer 300 calças. Miséria dentro de casa. Sabe o que acontece depois? Todos os dois casos que eu estou citando para vocês, os filhos herdaram aquela montanha de dinheiro e não tem mais nada hoje. Jogaram tudo fora. Porque a desgraça do miserável é o filho esbanjador. E não dá outra coisa. Querido, cuidado. Não deixe as pedras baterem na sua casa, entrarem na sua casa. Que pedras são essas que destruíram o gado? Inconsequência. Deus nos fez para nós pensarmos as coisas. Tem gente, querido, que tem Jesus e se endivida todo. Não faz um planejamento financeiro da sua vida. Eu sei para onde vai cada centavo que eu e a Sandra recebemos. Sei para onde vai cada coisa. Tem uma bala que comprou, eu sei para onde vai. Então, eu tenho organização e planejamento para poder ajudar alguém quando eu preciso. Se eu não tiver isso, dinheiro vai embora. Querido, fia o negócio na sua cabeça, querido. Hoje, do jeito que nós vivemos, quando alguém diz assim, vou te dar um desconto de 10% para pagar à vista, é muita grana, porque 10% não tem nada que rende isso. Por que é que você vai pagar mais 10 para o cara? Junta o dinheiro, compra à vista. Espera um pouquinho, aquela calça, aquele jeans, aquele tênis, aquela, sei lá, outra coisa. Segura mais uns meses e compra à vista, você vai ganhar dinheiro, não vai perder dinheiro. Mas às vezes as pessoas não fazem isso. Vivem da emoção.
Vive da emoção, passa ali, viu uma coisa bonita, já compra, não parou nem para pensar se pode, já comprou. E aí se endivida, traz as pedras, os pedregulhos são lançados pelo diabo para dentro de casa, porque, querido, uma família com dívida é uma família que não tem paz, é uma briga, uma confusão danada. Então na sua vida isso não pode entrar, na sua vida precisa entrar a organização e a disciplina, irmãos. Como eu disse, de ricos, eu já vi muita gente que não tinha nada. Eu conheci um cara em Volta Redonda, quando eu fui pastor lá, que ele ganhava um salário mínimo por mês, e ele tinha 3 casinhas, ele morava e 2 ele alugou. Como é que pode um negócio desse, irmão? Organizado. Deus abençoa quem se organiza. Quem se desorganiza, Deus dá uma chicotada nele. Essa é a verdade, queridos. Então a gente não pode permitir essa pedrada entrar e trazer a miséria, a dificuldade para dentro da nossa casa, por uma falta de organização nossa. Terceira coisa, querido, que não pode entrar na sua casa, desculpa do gado aqui, até falei, né, pobreza, essa coisa toda. A chuva de pedras, que eu me antecipei e falei aqui. Mas a chuva de pedra fala de tristeza, de frieza, de hostilidade, de agressão, queridos. A gente precisa tomar muito cuidado dentro do lar, queridos. Porque tem pessoas que acham que a agressão é só dar um soco no outro. Não. Você pode agredir uma pessoa profundamente com a palavra. Você pode machucar, ferir essa pessoa de uma maneira que para ela vai ser pior do que se tivesse levado um tapa. Quantas vezes, querido, isso acontece dentro de um lar? Sentiu mal, está nervoso, vai tomar água, enche a boca d'água, que aí você não pode falar nada. Anda com uma garrafinha de água, deu vontade de falar uma coisa ruim, bebe água, que aí você não fala nada, se falar engasga, né? Porque aí você vai evitar problemas, queridos. A Bíblia diz que as palavras, quando são lançadas para fora, ninguém consegue juntar e resolver mais. Por mais que a gente peça desculpas e perdão a uma pessoa, isso não vai fazer com que ela queira machucado, volte a ser o que era antes. Ali vai ter uma ferida, e ali vai ter uma cicatriz, mas voltar ao que era antes, nunca mais volta, irmãos. Então, cuidado dentro da sua casa, não permita que haja hostilidade. Opa, mulher fez uma coisa que o marido não gosta, esfria a cabeça, cara, vai tomar um banho, vai dar uma volta de bicicleta, vai chupar uma manga, volta depois e conversa com calma. Seu filho fez um negócio terrível, se você pegar ele na hora, você vai bater, vai machucar ele. Não use as suas mãos, é antibíblico. A Bíblia mostra que as nossas mãos são feitas para abençoar e não bater nos filhos. Vai dar uma voltinha, chama ele depois com calma, esfriou a cabeça e conversa. Não faça com que a sua casa vire um ambiente de hostilidade, queridos, porque destrói tudo, acaba com tudo. Então a gente precisa evitar isso. Terceira coisa foram as trevas que vieram sobre o Egito. Fala da cegueira, irmãos. Como às vezes a pessoa fica cega, não consegue ver o que precisa ser mudado dentro de casa. Queridos, eu estava conversando com a pastora Carleise ali sobre um assunto na porta da igreja hoje, e eu estava falando com ela sobre isso, que a gente precisa entender uma coisa definitivamente na nossa vida, que o meu problema é meu e o seu é seu. O meu é meu e o seu é seu. Não adianta eu querer transferir o meu problema para você. Ai, meu Deus do céu, eu estou com esse problema. Joelma, resolve isso para mim, Joelma. A Joelma às vezes está ocupada, está cheia de problema dela. Como é que ela vai fazer para largar o problema que ela tem que resolver para resolver o meu problema? Não, o meu é meu, o dela é dela. Eu tenho que ser consciente, eu tenho que ser maduro para entender isso. Quantas vezes que nós levamos para dentro da nossa casa, a gente pega o problema dos outros e arrasta para dentro de casa. Eu já falei aqui no ano passado sobre família mesmo, sobre os cômodos da casa. O quarto, querida, do casal, na cama não é lugar de levar problema dos outros. A cama não é lugar de você ficar conversando sobre problema, não. Eu não levo a igreja para a cama comigo, não. Eu levo a minha esposa.
né? Deito com a minha esposa lá, então eu esqueço a igreja, eu esqueço os problemas, eu esqueço os filhos, eu esqueço tudo. Estou ali, eu e ela, para a gente conversar de coisas que tem a ver entre nós dois. Vou conversar sobre os problemas da igreja, vou sentar com ela na mesa, tomar um café, vou planejar alguma coisa, mas na cama, no meu quarto, não. Não leve os problemas do seu trabalho para dentro da sua casa. Não leve os problemas da sua parentela para dentro da sua casa. Gente, às vezes nós arrumamos problema para nós mesmos, irmãos. Entenda uma coisa, quem cria filho é pai e mãe, não é avô e avó, não. Como tem gente que está sofrendo porque escolheu isso. Meu filho descabeçado arrumou uma mulher e engravidou ela, aí carrega para dentro da minha casa. Não, rapaz, eu vou te ajudar, vou te dar um dinheirinho, paga o seu aluguel, é você que tem que sustentar. Quando a gente faz isso, eles aprendem a ter responsabilidade. Isso não é falta de amor, não, irmãos. Isso é amor, porque desamor é não ensinar direito. Você vai ter uma pessoa que vai depender de você a vida toda, e quando você morrer? Quem vai sustentar ele? Quem vai resolver os problemas dele? Quem vai ajudar ele a fazer as coisas? Você vai ser o culpado dele ter uma vida ruim. A gente tem que aprender, querido. Não é assim, de jeito nenhum. Eu vi uma situação dessa, rapaz, engravida a menina, a mãe pegou e disse assim, a partir de agora, você tem que arrumar um emprego e você vai criar o seu filho e sustentar a sua mulher. E pegou a chave da casa dele e falou, agora você vai procurar o seu emprego. Se eu souber de algum, eu vou tentar te arrumar um emprego também. Mas você vai assumir daqui para frente os seus problemas. Não foi bom na hora da brincadeira? Agora assume a responsabilidade. O problema é que às vezes, queridos, nós como cristãos, achamos que temos que resolver o problema do mundo. Que temos que resolver o problema dos filhos da gente. Não dá, querido. Família é papai, mamãe e filhos. O seu filho saiu de casa, casou, ele tem a família dele. A Bíblia diz, deixe pai e mãe. Não é para morar junto. Não é para morar junto. Mas eu gosto, eu quero, eu levo lá para minha casa. Você vai arrumar problema, depois não reclama. Depois fica chorando, pedindo oração, se desesperando, indo para o médico. Irmão, o diabo tem nada com isso não. Você está fazendo errado segundo a Bíblia. E aí, vai dar problema mesmo, querido. Vai dar problema. Vontade é um negócio que dá e passa. Alguém diz, mas nós estamos com vontade de casar. E não tem como, eu vou morar com mamãe ou com meu sogro. Vontade dá e passa, cara. Deixa passar. Arruma seu dinheiro, vai pagar o seu aluguelzinho. Vai comprar o seu terreninho, a sua casinha simples, mas não faça o que a Bíblia diz para não fazer. Infelizmente, as pessoas estão vivendo essas coisas hoje e estão deixando essa chuva de pedra entrar, bater dentro. E essas trevas, desculpe. Não estão vendo, não estão enxergando a orientação de Deus. Aí depois vai reclamar. Na semana passada é uma briga com a minha sogra de morrer. Nossa, pai, se eu pudesse, eu mandava minha sogra numa caixa no FedEx lá para o Japão. Não, rapaz, sua sogra não é problema, não, o problema é você. Você que fez a coisa errada, você desobedeceu o que a Bíblia te ensinou. Irmão. Aí depois fica reclamando. Isso não pode entrar na nossa casa, queridos. As trevas, impedir a visão do que a Bíblia ensina para a gente. Porque senão depois não vai ter conserto, mas não, irmãos. Não vai ter conserto, não. A coisa vai ficar ruim. Vai ser complicado. Você já viu aquela coisa de morar? Eu estou te falando isso por experiência, irmãos. Já fui pastor de igreja. Carleise vai até entender de onde e o que eu estou falando, que ela conhece. O cara mora assim, na frente mora a matriarca da família. Terreno do lado de cá, mora o filho com a esposa e os filhos. O terreno de cá, outra filha com marido e filhos. Do lado de cá, a mesma coisa. A entrada é uma só. Todo mundo de parede e meia. Se um queimar o feijão, todo mundo grita, está queimando feijão.
Se discutir o casal, todo mundo sabe o que aconteceu. O diabo fez isso? O diabo foi lá e falou, vou dividir um pedacinho para cada um de vocês. Não, foram as pessoas que desobedeceram a Bíblia. E fizeram isso, irmãos. More longe da sua sogra, do seu sogro, da sua mãe, do seu pai. Uma distância suficiente para que você sinta saudades. E não tão longe que você não possa ir visitá-los. Esse é o correto. É isso que a gente tem que fazer. Trevas. E por último, a morte espiritual que vai acontecer. Porque num lar onde tem briga entre o marido e mulher, onde tem dívidas, onde tem confusão, onde tem agressividade, onde você não tem tranquilidade, é uma perturbação. Todo mundo que mora naquele terreno conhece a sua história. Como é que você vai viver, querido? Vai trazer morte espiritual. Aí daqui a pouco vai estar falando assim, Deus é o culpado disso. Deus que é o culpado disso. Não deu certo porque Deus não quis. Não, irmão, Deus quer o sucesso. Deus quer que a gente se dê bem. Deus quer que a gente tenha uma família feliz, uma família abençoada. Somos nós que fazemos as coisas erradas. E a gente precisa aprender a mudar isso, queridos. Tem conserto? Tem. A melhor parte é essa. Quando o anjo do Senhor passou sobre a casa dos egípcios, tudo que eles tinham, eles perderam. Mas o anjo do Senhor também passou sobre a casa dos hebreus. E lá nada aconteceu, por quê? Porque houve uma orientação antes. Entenda o poder da obediência. Deus falou com Moisés e Moisés levou o recado para eles, o seguinte: pega o cordeiro da Páscoa, pega o sangue, passa nos umbrais da porta da casa de vocês. Os egípcios não tinham a proteção do sangue, e os judeus tinham a proteção do cordeiro que foi imolado em sacrifício. E hoje, pastor, você está falando para matar um cabrito e passar sangue na janela da minha porta, lá na minha casa, essas coisas assim? Não. Você tem disponível hoje o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a sua casa. Só que a gente tem que aprender a obedecer, consertar as coisas, porque quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Ele entra para arrumar as coisas, e não para deixar bagunçada do jeito que está, irmão. Se as coisas não começam a arrumar na nossa vida, é porque Jesus não está na nossa vida. Porque a gente tem que começar a olhar para a Bíblia e falar, o que eu estou fazendo errado? Opa, eu tenho que consertar isso aqui, eu tenho que tirar isso dali, opa, eu tenho que sair para minha casa, eu não posso trazer problema dos outros para dentro da minha casa. Tem gente, eu não sei se você já viu disso, né? Ele sai catando tudo que tem na rua e leva para dentro de casa. Nosso pai, ele vê um mendigo ali, ele quer levar para a casa dele. Se ele vê uma outra pessoa que está na cidade, ele quer levar para a casa dele. Eu também sinto pena, mas se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não tiver condição, eu não ajudo. Agora, como é que eu vou levar alguém para dentro da minha casa, querido? Não tem como. Não há possibilidade de fazer isso. A gente tem que aprender, queridos. A gente tem que aprender. A gente tem que ajudar todo mundo que nós pudermos, dentro das nossas possibilidades. Mas eu não posso prejudicar a minha casa, eu não posso destruir a minha família para salvar a família dos outros. Não tem como. Isso não é bênção de Deus, isso não é projeto de Deus. Então a gente tem que aprender a fazer essas coisas, a gente tem que aprender a fazer escolhas, tomar decisões certas e obedecer a palavra de Deus. Aí as coisas mudam, aí Jesus entrou na nossa casa, aí as coisas vão ser diferentes. Agora, se a gente não fizer isso, irmãos, não dá, querido. Aí fica muito difícil. Eu já contei para vocês aqui várias vezes sobre questão da minha casa. Na minha casa não tem fumo e não tem bebida alcoólica, não interessa quem vá lá. Quem quiser ir na minha casa, dormir na minha casa, comer na minha casa, passar o dia na minha casa, vai ter que beber água, refrigerante ou suco. Senão não vai lá em casa, não precisa ir, porque eu não vou comprar uma cerveja para agradar ninguém, não vou comprar uma garrafa de vinho para agradar ninguém, querido. Então a gente precisa aprender isso, querido. Obediente na sua casa não pode entrar o que é do mundo, senão daqui a pouco sua casa está destruída, vai estar em ruínas. Mas deixa eu te contar então a historinha, para a gente terminar, que já passou do horário. Eu quero te contar uma história que você preste bastante atenção. Se você já ouviu essa história,
Melhor ainda, você vai gravar mais ainda. Eu quero te falar nessa noite sobre um prego. O camarada foi para uma cidade, e ele chegou nessa cidade e ele viu, as casas da cidade eram muito bonitas, mas ele chegou diante de uma casa que era a mais linda da cidade. Não tinha para ninguém. E ele estava ali perto e o dono da casa estava saindo da casa, ele perguntou para ele, falou com ele, aliás, elogiou, né? Sua casa é de longe a casa mais linda dessa cidade. É a melhor casa que tem nessa cidade. Eu gostaria de comprá-la. Quanto o senhor quer pela casa? E aquele cara, que era um cara pobre, que foi abençoado por Deus, era crente, né? Prosperou na vida, ele disse, não tem preço a minha casa não está à venda, é a minha casa, não está à venda. E o cara insistiu com ele, ao invés dele continuar dizendo que ele não venderia, ele pegou e pediu um valor absurdo pela casa, e o cara se ofendeu com aquilo, e o cara disse para ele, eu não vou comprar a sua casa que você não quer vender, mas eu quero te fazer uma proposta, vamos ver se você aceita. Eu tenho esse prego aqui, um prego grande, eu quero colocar esse prego na porta da sua casa, e para isso eu te dou 20 mil reais. Só o prego? Só o prego. A casa é sua, mas o prego vai ser meu. E ele aceitou. A mulher, não faça isso. E ele, não, mulher, que é isso? Você acha que eu vou perder 20 mil reais por causa de um prego? O que um prego vai atrapalhar a minha vida? Nada. E ele foi lá, o cara fez um contrato, ele assinou, nem leu, pegou os 20, todo alegre e foi. E continuou a vida normal. Passaram-se alguns dias, aquele homem do prego veio na casa dele, chamou e disse, eu quero colocar o prego. Ele deixou, pode sim, foi lá, botou, pum, bateu o prego lá, deixou o prego lá fincado. Passou mais algum tempo, esse homem chegou com a sacola, e tinha 2 gambás mortos, apodrecidos, fedendo. E a mulher e ele chegaram, nossa, Catinga, que é isso? Ele falou assim, não, eu vim pendurar isso aqui no meu prego. E o cara disse assim, mas você não pode botar? Posso, ao contrato aqui, o prego é meu, a casa é sua, mas o prego é meu. E o cara não pôde fazer nada, porque tinha um contrato, ele estava no direito dele, e ele pegou os 2 gambás e amarrou no prego, e deixou ele. E aquela fedentina, aquele troço podre, catingudo ali, começou a dar confusão. A mulher começou a falar com ele, eu te avisei para não fazer. Tá? E aí, homem, tenha juízo, quando sua mulher fala para não fazer, cuidado, cara. As mulheres são mais espertas do que a gente. Eu nunca faço nada que a Sandra acha que não deve, eu fico na minha, eu prefiro não fazer, eu sei que vai dar problema. As mulheres são mais sensíveis a essas coisas, e a gente precisa entender isso. Mas tem cara que é machão, né? Eu vou fazer igual ele. E agora aquela Catinga, a mulher começou a falar com ele, eu te avisei. Aí vem aquela historinha, né? Eu te disse. Né? E toda hora aquilo na sua cabeça, o homem começou a ficar com raiva, começou a brigar, começou a xingar ela, não estavam aguentando mais a Catinga daquilo. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam a casa para o dono do prego, por uma ninharia para se livrar daquilo. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Quando você deixa essas coisinhas pequenas entrar na sua casa, é um prego, mas é um prego pendurado. O diabo faz isso, irmãos. Ele vai lá, ele te oferece alguma coisa, e aí você deixa e acha que é legal, ele vai lá e manda o prego, pá! Aí ele vai prender tudo que é de podre naquele prego, até você não aguentar mais. E aí, você perde a sua casa, perde a sua família, perde tudo, por causa de um prego. Você está entendendo, querido? São as pequenas coisas que destroem a família. Não são os grandes escândalos, não. São as pequenas coisas. Porque nas pequenas coisas, as outras são penduradas. E há o mau cheiro, os vermes, tudo aquilo que vai ser gerado por aquilo que foi colocado pelo diabo, acaba com a família da gente.
abra seu olho, fica esperto, porque o diabo está lá fora, mas está com a caixa de prego na mão e um martelo bom para pregar prego na casa de todo mundo, irmãos. Se nós não tivermos espertos,